eu não acho mesmo que a nossa escola formava bem antes. Eu não tenho nada contra o ensino tradicional. Eu acho, inclusive, que ele fez mais bem do que mal. Mas eu também não concordo que se ensinou muito no ensino tradicional. Não concordo com isso. Não concordo. E vou dizer por quê. Eu convivo com um número muito grande de professores, educadores, de escolas públicas e de escolas particulares, de escolas públicas muito boas e de escolas particulares muito boas, como das outras não tão boas também. E convivo, Ademar, com pessoas que se formaram nessa escola tradicional, de primeira, no meu tempo, era ginásio que se falava, então passou pelo ginásio, passou pelo científico e passou pela escola normal, como eu passei. E, no entanto, são pessoas que não sabem pensar. São pessoas que fazem o que é programado, são pessoas que só respondem àquilo que limitadamente lhes perguntam. Então, eu sinceramente, eu não posso concordar, não vou abrir essa discussão aqui, mas também não podia deixar. Eu não sei como é que ainda hoje se diz assim, no meu tempo se ensinava. Porque eu confesso aqui, diante destas câmeras, o que eu sei hoje, eu pouco aprendi na escola. E o que eu lembro da minha escola, que foi uma escola boa, foi uma escola exigente, foi uma escola organizada, foi uma escola onde o professor realmente tinha uma obrigação de ensinar e ele cumpria aquela tarefa com a maior responsabilidade. Mas o que eu lembro dessa escola foi de muito sofrimento, foi de muita humilhação, porque eu não correspondia de fato ao que a escola pedia para mim. E fui aprender usando, de fato, todos aqueles conhecimentos que a escola tentou me ensinar. Então você falou assim, nós tivemos uma escola onde as pessoas entravam e faziam faculdade, né? Mas nós temos uma escola que selecionou, uma escola que passou a peneira e que aqueles que eram muito bons foram para frente. E teve aí, né? A nata foi o soro perdeu-se muito. E a sociedade está aí, agora administrando esse soro. É uma discussão boa. Eu vou chamar você aqui para nós falar sobre isso. Nós falamos sobre isso. Quando eu falo isso, eu falo assim, nós não conseguimos fazer hoje na escola, eu digo isso, nós temos que parar toda essa discussão de escola bonita, cheia, né? Para fazer uma escola que aprendesse a ler, escrever e conhecer os números nos primeiros 4 anos do ensino da vida escolar. Excelente. Que era o que a escola queria fazer há 30 anos atrás. Tinha problemas enormes, mas tinha bastante coisas boas. Isso quer dizer, não estou dizendo que era melhor, que tem que voltar, que não vai voltar. O que eu digo pior da realidade é que é real. Nós não vamos voltar. Exato. Isso é isso que nós temos hoje, é isso aqui. Só que nós temos que ter uma escola, e isso é responsabilidade dos municípios, da escola pública, que ensine a ler, escrever e conhecer os números. 100% das crianças. Né? A escola antigamente fazia isso com 70%. Hoje nós não conseguimos fazer com 70%, com 100% das crianças na escola. Isso é isso que eu digo que a escola faz. E você diz assim, eu não era, da minha gestão na escola pública, eu também não me lembro quase nada do que eu aprendi na escola. Mas eu aprendi a ler e escrever, o resto eu aprendi por minha conta. Você também, você foi atrás da tua vida. Eu me formei professor, trabalhei em banco, mas eu aprendi na escola ler e escrever, na idade certa. Essa é a discussão. Eu acho que essa é a preocupação de qualquer gestor que se preze, de dizer, eu quero que as crianças aprendam a ler e escrever. E é nesse sentido que eu trago a escola de 30 anos atrás. Porque quando você fala de política pública, você fala de uma visão para todo mundo, não é todo mundo que vai ser pesquisador, não é todo mundo que vai ser médico, não é todo mundo. Não, você vai ter médico, vai ter pedreiro, vai ter carpinteiro, vai ter panificador, vai ter que ter motorista de ônibus. E as pessoas não precisam fazer faculdade para isso. Elas podem fazer, mas não precisam. Né? Então é isso que eu digo. Ontem um menino que trabalha comigo na portaria falou assim, a criança que começa com o pai, ir no serviço e tal, ganha uma profissão. Isso é proibido falar, né? Uma criança, um menino de 12 anos, não pode nem ir junto com o pai, né? Não poderia ir, né? Mas o que é melhor? O que é melhor? O que é pior? Exato. Né? Exato. Mas aí nós não estamos falando de erros muito maiores, né, Sandra? Bom, nós estamos conversando com a professora Sandra e derivamos, na verdade, para essa discussão, que é uma discussão que machuca todo mundo. Todo dia estamos falando aqui, a gente vê na imprensa toda hora, a escola é isso, a escola é aquilo, por que deu certo naquela escola, por que não deu na outra, né? Nós já falamos sobre isso uns dias atrás. Nós falamos aqui com o professor César Antunes e ele trouxe claramente, ele disse, e eu acho que eu concordo com ele, que
Ele trouxe por que as escolas que deram certo, dão certo. Porque tem uma gestão eficiente, gestor capacitado, porque tem uma proposta pedagógica, porque tem os professores e funcionários envolvidos no processo da escola, porque tem a família dentro da escola, né? Ele falou lá 5 pontos, né, coisas que são comuns na escola. Agora, não dá para deixar para cada comunidade administrar do jeito que está sendo feita a escola. Você concorda, Sandra, com isso? Plenamente. Porque do ponto de vista do gestor, do mantenedor, que é o município, ele tem que ter uma linha, né, de trabalho para todas as escolas. O gestor tem que ser assim, tem que ter diretor, tem que ter cobrança, tem que ter formação, tem que ter metas, né? Então é assim. E principalmente que garanta um mínimo para todos, né? Para que todos realmente que lá estejam, sejam educadores ou educandos, sejam contemplados com aquilo que a sociedade exige. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que essa questão é uma questão de política pública, né? E eu acho desagradável falar disso, de tanto que se fala dessa questão, mas nós precisamos, com urgência, de uma escola que seja mantida e dirigida por pessoas que tenham esse compromisso social. Né? E que sejam gestores formados. Esse compromisso passa, de fato, pela formação. É indiscutível, é indiscutível. Você concorda que gestor é uma formação, professor é outra, né? Com certeza absoluta. Aliás, o que eu mais tenho... aliás, dá-me assim, algum sufoco perceber, né? Que as diretoras das nossas escolas municipais e estaduais precisam lidar com aspectos, desde os financeiros mais delicados até as questões de obras dentro da escola e administrar pessoas com o cuidado permanente de não esquecer o foco, que aquela entidade está ali para ensinar, mas que para ensinar há que se cuidar do banheiro que vaza, da porta que não fecha ou da verba de descentralização. Então, para isso, uma formação e uma diretriz clara. Com métodos, objetivos e diretriz, não tem como fazer. Né? Imprescindível. Bom, professora, eu gostaria que rapidamente você encerrasse. Nós falamos bastante de erros, né? Mas rapidamente nós temos que terminar. É importante errar para aprender. É importantíssimo. E eu gostaria de, não sei se terminar com isso, mas fazer aqui presente a forma mais fácil que eu entendi de conversar sobre a questão do erro são os eletroeletrônicos de hoje, né? Eu acho que fica fácil para pai e educadores compreenderem como é que se aprende de fato. Essa criançada de hoje, de qualquer classe social, elas pegam qualquer celular, qualquer máquina fotográfica, câmera, né? E o controle, e eles não levam mais do que 15 minutos para saberem todas as funções. Eles leem manual. As crianças às vezes nem sabem ler. Às vezes, não, e às vezes essa criança tem 5 anos de idade. No entanto, por que é que ela domina tão rapidamente toda essa tecnologia? Porque ela vai pelo erro, ela não tem medo de errar. Essa criança, né, e esse adulto que se permite. Por exemplo, eu tenho uma guerra muito grande com me permitir errar no teclado de um computador. Entendeu? Então, assim, qualquer criança vê e bate 4, 5 teclas, meu Deus, travou tudo, sim, vamos chamar alguém para destravar. Desliga e liga de novo. Tá, desliga e liga. Então, eu acho que falar de erro é pensar muito nisso, como é que se articulam essas coisas hoje em dia. Os eletroeletrônicos mostram aí, errando e acertando, né? E o erro sempre vai dar o quê? A possibilidade de você reiniciar o processo. Você reiniciando o processo, você compreende como é que as coisas funcionam e é isso que o mundo precisa, sem sombra de dúvida. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de falar aqui. Obrigado a você que está em casa pela audiência e até domingo que vem com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Até lá.